O que você faria se literalmente caísse do céu e pousasse na zona desmilitarizada da Coreia? Vamos melhorar a pergunta. O que você faria se fosse sul-coreano e por acidente acabasse indo parar no território de seu maior rival, correndo o risco de ser considerado um espião do seu país? Mesmo sendo considerada por alguns como apenas uma disputa por um pedaço de terra, a questão territorial nas relações internacionais, em especial quando falamos de fronteiras e geopolítica, é algo muito importante. Da mesma forma, na série Pousando no Amor, uma jovem sul-coreana acaba sendo jogada para fora da fronteira da Coreia do Sul por um tornado durante um passeio de parapente e cai em solo norte-coreano. E explicar essa situação de forma amigável para a primeira pessoa que ela encontrasse na rua acaba não sendo a primeira opção que passa pela cabeça dela. Por ironia do destino, na série, a primeira pessoa que ela encontra é ninguém mais que um jovem general do exército norte-coreano, que, por incrível que pareça, decide ajudá-la a se esconder. E bom, aqui no Pode Rir não somos a favor de spoilers, então o resto é história. Mas afinal, como funciona essa divisão territorial? Como é possível estar em um país em um momento e em outro se encontrar em um país totalmente diferente, mesmo que esses países estejam um do lado do outro? E por que isso é importante? Calma, a gente te explica. Primeiro, precisamos entender o que é uma nação. Afinal, as fronteiras fazem essa divisão territorial entre as diversas nações. Nas relações internacionais, uma das formas de pensarmos o que é uma nação é entendê-la como uma comunidade política imaginada, soberana e limitada. Imaginada, pois é impossível que todas as pessoas que pertencem a essa comunidade se conheçam. Mas, mesmo assim, existe um senso de união e identificação entre elas. O Brasil, por exemplo, é um país com uma grande extensão territorial, com cada uma das suas 5 regiões possuindo características culturais particulares. Mas todos nós nos identificamos como brasileiros, porque compartilhamos alguns aspectos culturais em comum. É soberana, pois as nações estão sempre em busca de sua liberdade, no sentido de possuírem sua independência e reconhecimento. Vamos pensar da seguinte forma: a partir do momento em que existe uma comunidade que se encontra no mesmo local e que compartilha de ideias em comum, aumentam as chances dessa comunidade querer valorizar, proteger ou até mesmo promover o crescimento desse território que se encontra, não é? Então, os movimentos pela independência nas colônias exemplificam um pouco disso. Essas lutas pela independência nas colônias, a partir do século XVIII, foram impulsionadas, entre outros fatores, pelo fato de que as comunidades que habitavam ali buscavam finalmente controlar aquele lugar e se beneficiar do trabalho que exerciam naquela terra após séculos de exploração de outras nações. E as nações são limitadas, pois normalmente possuem fronteiras finitas, mesmo que elas não sejam necessariamente fixas. Se olharmos para trás, podemos perceber que as fronteiras que conhecemos hoje nem sempre foram assim. A Europa já foi dividida em pequenos feudos. Na África pré-colonial, havia uma divisão territorial entre tribos. Países como a Rússia, a Armênia e a Ucrânia só passaram a existir de forma como conhecemos hoje no fim do século XX, após o desmembramento da União Soviética. Bom, podemos citar inúmeros exemplos aqui. Com o colonialismo, o imperialismo e outros movimentos geopolíticos, e todas as consequências, as fronteiras foram mudando e podemos notar essas mudanças até hoje, quando vemos a Rússia tentando anexar a Ucrânia ao seu território, por exemplo. A geopolítica é a área que procura analisar as relações entre os elementos geográficos e a política, destacando-se então um vínculo direto entre o Estado, que é a organização política e institucional da nação, e a geografia. Assim, os recursos naturais têm um papel fundamental na elaboração de políticas públicas, principalmente aquelas voltadas para as questões de segurança e defesa nacional, assim atribuindo à fronteira um caráter de delimitação da área na qual o Estado Nacional exerce sua soberania. A partir disso, é interessante pensar na influência que os fatores geográficos exercem nos estudos das relações internacionais, já que esses fatores físicos influenciam o comportamento dos indivíduos, mas também são suscetíveis às ações dos seres humanos e às suas interações políticas e comerciais. Mas a gente também precisa lembrar que os avanços tecnológicos e dos meios de comunicação e até da própria globalização contribuíram imensamente para o aumento do fluxo de bens, pessoas, capitais e informação no mundo inteiro. Hoje em dia, existe um alto nível de conexão e interdependência dos países, que nos fazem pensar essa noção tradicional de fronteira, voltada ao seu caráter original de limite e segurança.
assim abrindo vários novos debates sobre esse tema na atualidade. Você acabou de ouvir o Pit Stop Global, um projeto do Pod RI que conecta o mundo com o seu dia a dia.